Estamos de volta já com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal. Neste exato momento, os ministros retornando aos respectivos lugares, como todas as quartas e quintas-feiras, retornando para que tenhamos a continuidade dos trabalhos da sessão plenária desta quinta-feira, acompanhando ao vivo direto do plenário a continuação do julgamento da ADC 41. Tivemos o voto do relator na primeira parte, agora os votos dos demais ministros. Acompanhando ao vivo direto do plenário. Podemos nos assentar, por favor. Declaro reabertos os trabalhos desta sessão plenária do Supremo Tribunal Federal e, tendo votado o ministro relator Roberto Barroso na ação declaratória de constitucionalidade 41 pela procedência da ação, ouvimos o voto do ministro Alexandre de Moraes, a quem passo a palavra. Presidente, ministra Rosa, ministros, eu vou juntar o voto por escrito, vou resumir em virtude até do horário. Primeiro, parabenizar o ministro Roberto Barroso não só pela juridicidade do seu voto, mas também pelas questões sociais, sociológicas, importantíssimas que trouxe. Eu gostaria de, em rápida reflexão, colocar alguns pontos. O primeiro deles, obviamente, como já foi tratado pelo ministro Roberto Barroso, a questão de que aqui o que se coloca é exatamente a questão perante o princípio da igualdade. Se colocando perante o princípio da igualdade, todos sabemos, isso foi muito bem exposto pelo ministro Barroso, que são aceitáveis tratamentos diferenciados, desde que o elemento discriminador tenha uma determinada específica finalidade, e, obviamente, essa finalidade não só compatível com a Constituição, mas uma finalidade de aproximar as diferenças. Isso é clássico e sempre repetido no mundo jurídico, que os desiguais devem ser tratados desigualmente na medida de suas desigualdades. Obviamente, um tratamento absolutamente idêntico a pessoas diferentes ou a situações diferentes só vai ampliar a diferenciação, enquanto que um tratamento desigual, desigualdades finalisticamente constitucionais podem vir a permitir, não é certo que consigam, mas podem vir a permitir uma igualdade futura, que é o que exatamente se pretende aqui. Não há nenhuma dúvida, e não precisaria aqui, e nem vou repetir toda a argumentação que mostra a necessidade de um tratamento desigual, e as ações afirmativas, dos pontos importantes, não é o único, e isso talvez no Brasil ainda não seja bem explorado, porque aqui no Brasil nós tratamos a questão de cotas como sinônimo de ações afirmativas. As cotas são ações afirmativas, mas uma das hipóteses é de ações afirmativas. Eu tive a oportunidade, nem sei se ainda se encontra aqui o Frei Davi, lá atrás, em 2002, quando eu fui secretário da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, em várias comissões, nós tratamos de várias ações afirmativas. Uma delas, que é importantíssima, ações afirmativas para a iniciativa privada, é a questão tributária, de compensações tributárias para aquelas empresas que pratiquem ações afirmativas. Então, logicamente, toda questão de ação afirmativa, ela, dentro dessa finalidade de aproximação, ela deve ser entendida, e dentro, obviamente, de uma razoabilidade, deve ser entendida como constitucional. Aqui entram a ideia de reparação, isso é importante historicamente, a reparação a toda a população negra do Brasil, a ideia de redistribuição, não é só a ideia de reparação, mas de redistribuição, para condições possíveis de uma igualdade, a ideia de reconhecimento
a ideia de respeito à diversidade. Então, todas essas ideias são finalidades pretendidas pela lei que ora se pretende a constitucionalidade. Eu lembro aqui, e trouxe até no voto escrito, uma manifestação de mais de 70 anos do ex-chanceler brasileiro, Santiago Dantas, que coloca exatamente essa questão há 70 anos atrás, a questão da necessidade de uma aplicação, não só de legislação, mas também de políticas públicas para atuar na diversidade. Disse Santiago Dantas, quanto mais progridem e se organizam as coletividades, maior é o grau de diferenciação. A lei raramente colhe no mesmo comando todos os indivíduos, quase sempre atende a diferenças de sexo, profissão, atividade, situação econômica, posição jurídica, raramente regula do mesmo modo a situação de todos, mostrando a necessidade de distinguir conforme natureza, utilidade, raridade, intensidade, sexo, profissão, raça, como se referia, e colocava que essa triagem não deve ser feita somente pelo Poder Legislativo, deve ser feita também pelo Executivo e, especialmente, pelo Poder Judiciário. Nesse contexto, o tratamento da lei, o tratamento normativo é diferenciado, não há dúvida, se coloca uma diferença, em relação ao concurso público, que é um preceito constitucional, artigo 37, e também aqui é importante colocar que absolutamente nenhum país do mundo tem uma disciplina constitucional sobre administração pública e concursos públicos como o Brasil. Talvez exatamente pela realidade do que ocorria antes da Constituição de 88. Poucas vezes nos lembramos que o maior artigo da Constituição, depois do artigo 5º, é exatamente o artigo 37. Nós temos uma verdadeira declaração de direitos da administração e do administrado. Dentro dessa declaração, e esse é um dos pontos que o ministro Barroso bem salientou, dentro dessa declaração se coloca a questão. Há no artigo 37 uma série de preceitos relacionados a concurso. A lei, apesar de não ferir o princípio da igualdade, em virtude dessa razoabilidade na finalidade pretendida, a lei não estaria a ferir alguns incisos do artigo 37, que prevê a igualdade no concurso, prevê como se deve o acesso. Me parece também que não. Porque o artigo 37, e nisso eu englobo um segundo ponto importantíssimo, a questão da abrangência da lei. O artigo 37, que eu entendo ser realmente uma declaração de direitos do administrado perante a administração. Se o artigo 5º nos protege como indivíduos, pessoa física em face do poder do Estado, o artigo 37 nos protege como administrados, ou seja, necessidade de concurso, necessidade de licitação, a vedação à publicidade, a gestão do dinheiro público levando em conta. E aí, pela primeira vez, a Constituição definiu como princípios da administração pública: legalidade, impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Ora, se todos esses princípios e os preceitos, especificamente do artigo 37, incisos 1, 2, 3, 4, 5 e 8, todos esses incisos se referem a concursos públicos, prevendo a rácio, o inciso 1, 2, 3, 4, 5 e 8, a rácio desses incisos, todos eles se referindo somente ao ingresso do brasileiro
e, a partir da emenda, do estrangeiro por concurso público. Todos eles têm como rácio a igualdade, a possibilidade de todos terem acesso igualitário. E se a política de cotas, dentro das ações afirmativas, ela, como vimos e como essa Corte já anteriormente havia afirmado na questão das universidades, se a questão de cotas respeita o princípio da igualdade, obviamente a igualdade aplicada ao ingresso nos concursos públicos, incisos 1, 2, 3, 4, 5 e 8, deve ser a igualdade que respeite, nesse prazo previsto de 10 anos a partir da lei, 20% da cota para as pessoas, para os brasileiros negros que prestam concurso público. Não há como se entender que a Constituição disciplinou os preceitos básicos de ingresso nas carreiras públicas, os preceitos básicos do concurso público, no artigo 37, todos eles visando uma igualdade de tratamento. De outro lado, o respeito que entendemos, e eu entendo que a cota, desde que razoável, como na lei, respeita o princípio da igualdade, e não aplicarmos aos concursos, salientando que agora a questão de concurso é um tema constitucional. Ou seja, a interpretação desses incisos deve, obviamente, levar em conta a igualdade que se pretende, inclusive em relação à questão de cotas pelo critério ou pelo corte racial. E aí, o segundo ponto que me referi da abrangência. Quando o artigo 37, nesses incisos, diz: cargos, empregos, funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos. Depois vai no inciso 2º e diz: a investidura em cargo público depende da aprovação prévia em concurso. Inciso 3º, prazo de validade do concurso público será de até 2 anos. Quando regulamenta o concurso, no capítulo 7 do título 3º da Constituição, quando assim o faz para administração pública. Mas, obviamente, aqui, a administração pública engloba os poderes da União. Ou, alguma vez, se colocou que esses incisos só se aplicam ao poder executivo da União. Logicamente que não. Se todas as regras de concurso público se aplicam aos poderes e aos órgãos da União como um todo, se a igualdade no concurso público é entendida também como igualdade com a presença de cotas, da mesma forma deve se aplicar não só aos órgãos da administração direta e indireta do Poder Executivo, mas também a todos os órgãos dos demais poderes e instituições da União. Porque aqui a lei expressamente ela se refere, ao meu ver, à União. Ela coloca a União, a lei foi de iniciativa do Presidente da República, não é possível aqui, em virtude da autonomia dos estados, autonomia municipal, a questão federativa, se ampliar a abrangência obrigatória da lei. Aqui não seria, naquela distinção doutrinária que se faz, a meu ver, não seria uma lei nacional, seria uma lei federal, aplicável, inclusive na sua ementa, aplicável aos órgãos da União. Mas, ao meu ver, a todos os poderes, instituições e órgãos do poder público da União. O ministro Lewandowski me lembrava aqui que no ano de 2015, salvo engano, 2015, o Conselho Nacional de Justiça, por resolução, já determinou essa aplicação ao poder, no âmbito do poder judiciário. Então, da mesma forma que essa lei estaria a permitir a aplicação no âmbito da União. Um terceiro ponto, de forma rápida, mas também necessária, a questão, e essa é uma questão que é importantíssima, porque pode, inclusive, levar à perda de credibilidade da lei, à perda de credibilidade da questão de cotas, é a autoidentificação. Nós vimos aqui,
são fatos notórios, nós vimos várias vezes na imprensa escrita, na televisão, alguns casos que se colocam casos como fraude. Há um caso clássico de irmãos gêmeos univitelinos, aqui em Brasília, inclusive, que um se inscreveu para a faculdade normal e o outro se inscreveu como cota. E um passou e o outro não passou, e aí foram apurar. Há outros casos também. Aqui, a lei, ela segue as regulamentações internacionais nesse sentido, o critério inicial, a autoidentificação, a autodeclaração, mas me parece que corretamente coloca a possibilidade de outras maneiras para se evitar fraude. E eu, aqui, talvez a única discordância em relação ao voto do ministro Barroso, chega a ser uma discordância, porque eu também não havia adiantado isso. Eu entendo que deva se dar ao artigo 4º, salvo engano, ao artigo... Não, ao artigo que diz da possibilidade... Não. É o artigo 4º, ministro, relativo àquela proporcionalidade... Essa eu vou voltar, mas a questão, o artigo que fala da possibilidade de uma comissão, uma possibilidade de... É o parágrafo 2º do... o parágrafo, isso. Parágrafo único do parágrafo único do artigo 2º. O parágrafo único do artigo 2º, exatamente. Obrigado, presidente. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação de sua admissão ao serviço após procedimento administrativo. Não, aqui eu entendo até como um reforço à lei, ela, obviamente, é constitucional, essa dupla possibilidade, mas que os órgãos públicos estão, a meu ver, pelo parágrafo único, estão autorizados a constituir, se entenderem necessário, não só órgãos permanentes, mas órgãos ligados às bancas de concurso, previamente a qualquer apontamento de fraude, mas se entenderem necessário uma verificação, porque obviamente, isso é algo delicado. Como se verifica isso? E até aqui, essa diferença em relação ao voto do ministro Barroso, me parece que, diferentemente do que vem sendo discutido na questão de transexuais, que a pessoa coloca que se sente... a sua personalidade não é compatível com o seu corpo. Diferentemente disso, na questão de cotas, é uma questão de possibilidade de uma análise mais objetiva. Então, para se evitar qualquer fraude, para se evitar que isso ocorre, vários órgãos vêm protelando o cumprimento, ou dificultando o cumprimento dessa lei, exatamente para evitar, ou sob a falsa alegação de se evitar fraudes, entendo que, se os órgãos públicos quiserem montar estruturas, ou quiserem montar regulamentos para apurar a autodeclaração, eles não precisam aguardar, eventualmente, uma prova concreta de fraude. Pode ser preventivo. Isso é a única... Porque eu voto abreviadamente, o meu texto diz assim, eu acho que estamos na mesma página. Para dar concretude a esse dispositivo, que é o parágrafo único do artigo 2º, entendo que é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação para fins de concorrência pelas vagas reservadas para combater condutas fraudulentas e garantir que os objetivos da política de cotas sejam efetivamente alcançados, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. E aí vem o ponto. São exemplos desses mecanismos, 2 pontos. A exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso, portanto, no momento prévio, a exigência de fotos e a formação de comissões com composição plural
para entrevista dos candidatos em momento posterior à autodeclaração. Portanto, eu acho que o controle pode ser feito em tempo real ou a posteriori, acho que na linha do que Vossa Excelência está dizendo, de modo que não temos uma divergência aí. Então, até eu trago no voto algumas sugestões que foram feitas pelo advogado de São Paulo, doutor Edio Silva Júnior, que é um militante na área, que coloca várias possibilidades. Ele cita, entre outras questões, vários documentos em que a pessoa, ela mesma anteriormente, já teve que declarar a sua raça. Então, ele cita cadastro de alistamento militar, por exemplo, o próprio RG, para evitar que a pessoa, durante toda uma sequência da vida, se declare em todas a documentação branco e depois venha e se declare de outra forma somente para aproveitar o serviço. Então, não há essa divergência, há a necessidade, e é importante se colocar essa necessidade para se valorizar a lei. Para evitar de um lado ou do outro, seja de quem queira fraudar, seja de quem não queira cumprir os 20% da cota, para evitar desculpas, né? Nós sabemos que, infelizmente, várias vezes se inventam desculpas interpretativas para não se aplicar a lei. E por favor. Pegando o ponto anterior da fala de Vossa Excelência, sem ainda tomar nenhuma posição, a mim me preocupa essa questão da abrangência da lei em relação a todos os poderes e todos os âmbitos. Certamente tem repercussão, que já foi falado aqui, no âmbito do judiciário, mas a mim me parece que seria razoável que se discutisse se o que se estabelece numa lei geral se transpusesse para o âmbito do judiciário, ou mesmo do Ministério Público, ou de outros órgãos. Fico a pensar, por exemplo, nos concursos de Forças Armadas, que tem toda singularidades e tudo mais. Eu gostaria apenas de fazer um pouco essa reserva em relação a esse tipo de tema, porque me parece que há um certo expansionismo que tem implicações em todo esse contexto. Eu fico a imaginar, quer dizer, que em algum momento, e aí quando do voto falarei sobre isso, e em algumas situações ou até carreiras, o uso das cotas, na verdade, pode servir para estimular o racismo. A dizer, esse juiz é da cota, esse procurador é da cota. Em suma, a mim me parece que não é, pelo menos, extensível nessa automaticidade. Imagino que isso deveria ser visto como uma lei geral, mas não como uma norma que deva ser aplicada a todos os poderes, que inclusive têm autonomia para disciplinar a temática. No caso, ministro Mar, bem lembrado essa questão, porque no caso citado por Vossa Excelência, especificamente em relação às Forças Armadas, há um dispositivo específico, que é o artigo 142.10, que prevê uma lei específica para as Forças Armadas. Diz o inciso 10, a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições. Então, há a possibilidade dessa análise mais detalhada. Mas o que me referi exatamente é que o próprio artigo 37 ele já se refere à questão de todos os poderes da União. Assim como os incisos do artigo 37 disciplinam o concurso a todos, mesmo se referindo à administração pública, parece que não haveria, no âmbito da União, inconstitucionalidade nessa extensão. Uma última questão que eu gostaria de colocar, entendo que a lei se aplica
a lei é constitucional, mas a lei é constitucional para o provimento dos cargos efetivos e empregos públicos, o provimento inicial. Não me alinho à ideia de que, após o ingresso nos cargos iniciais, após o ingresso na carreira, todo o concurso interno de promoção e remoção devesse também seguir as cotas, até porque esses concursos internos, eles têm critérios específicos aqui. Tem critérios que a Constituição também determina de antiguidade e merecimento. Então, a Constituição aqui já optou pelos dois critérios de antiguidade e merecimento. Fica, ao meu ver, mais difícil qualquer possibilidade. Óbvio que não se exclui a possibilidade, mas até por opção da Constituição, fica mais difícil a possibilidade, digamos, do racismo na ascensão interna. Não se exclui, mas fica, obviamente, mais difícil. Dessa forma, presidente, para não me alongar muito, como não há essa divergência em relação à comissão, talvez a única questão dentro da interpretação, isso na tese pode ser discutida, com o excelente voto do ministro Barroso, seja exatamente a questão das cotas no ingresso, no provimento inicial somente, que é a previsão que entendo da lei, e não depois a ascensão durante a carreira. Vossa Excelência, portanto, acompanha o ministro relator e aí deixa em esclarecimento só quanto a esse ponto. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Edson Fachin. Senhora Presidente, eminentes pares, com as saudações de praxe, cumprimento o eminente ministro relator, os advogados que ocuparam a tribuna, e para sumariar a posição que tenho a respeito desta matéria, senhora Presidente, começo pelo fim, assentando que acompanho integralmente o voto do eminente ministro relator. Entendo que a hipótese tem assento constitucional, a saciedade, tem assento em documentos internacionais, dentre eles a Convenção de Durban, especialmente no seu parágrafo 99, há fundamento na literatura jurídica, e esta Corte tem precedente na DPF 186, que, aliás, me permite homenagear o ministro Ricardo Lewandowski, que relatou esta matéria, aonde esse conjunto de princípios e premissas, em meu modo de ver, estavam assentados. Eu tenho uma declaração de voto escrita, com praticamente 2 dezenas de páginas, onde eu cumpro o dever constitucional de fundamentação, mas esta fundamentação escrita, em síntese, acompanha o eminente relator e, se me permite dizer, creio que vai ao encontro da posição do eminente relator, também dizer que, em se tratando de ação de declaração de constitucionalidade, a causa de pedir é aberta, compreendo que é possível conhecer e, na minha percepção, prover os temas e pedidos neles embutidos, deduzidos nas manifestações dos Amici Curiae. Por isso, a conclusão que tenho a apresentar, na linha do que trouxe o eminente relator, é de julgar procedente a apresentação declaratória, compreendendo que é constitucional este equilíbrio entre os critérios de auto-identificação e heteroidentificação, na linha do já sentado pelo ministro Lewandowski e reiterado na data de hoje no voto do eminente ministro Luiz Roberto Barroso, e, portanto, esses mecanismos de controle de eventuais fraudes nas autodeclarações, nesses limites e com essas nuances, entendo, portanto, perfeitamente constitucional. Também entendo que essa política de cotas raciais se aplica, com todas as vezes da percepção em sentido contrário, direta e imediatamente a todos os órgãos e instituições da administração pública. E isto porque, nos termos da Constituição, direitos e garantias individuais não têm esta mediação necessária, e aonde há diferença, a diferença que se excepciona precisa ter assento constitucional para distinguir aquilo que o próprio legislador constitucional tenha distinguido. E, por derradeiro, tal como sustentado na tribuna, também
entendo que o artigo 4º desta Lei 12.990 se projeta não apenas na nomeação, mas em todos os momentos da vida funcional dos servidores públicos cotistas. Portanto, com essa síntese, e juntarei a declaração de voto, acompanho integralmente Sua Excelência, o eminente relator. Agradeço a Vossa Excelência, e, portanto, a divergência que fica entre o voto de Vossa Excelência e o do ministro Alexandre é apenas a referência quanto à extensão de aplicação, de incidência da norma, que valeria para não apenas o ingresso, mas todas as fases de prosseguimento, o que para o ministro Alexandre valeria apenas para o ingresso nas carreiras. Ouvimos a ministra Rosa Weber, que tem a palavra. Senhora Presidente, senhores ministros, eu também cumprimento os advogados que assomaram a tribuna e o vice-ministro Grace, sustentações orais, como sempre, de muita riqueza e muita valia para uma perfeita compreensão da causa. Cumprimento o eminente relator, também pelo voto, como sempre, brilhante, e digo também, em síntese, em função até do adiantado da hora, senhora Presidente, que a nossa Constituição prevê como um dos fundamentos da República Brasileira, todos sabemos, dicção expressa no artigo 1º, inciso 3, a dignidade da pessoa humana. E depois, como um dos objetivos fundamentais da nossa República, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. No inciso 3, tendo como um dos seus objetivos fundamentais ainda erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Retorna a afirmação desse princípio quando examina a ordem econômica e financeira, artigo 170, inciso 7. Ou seja, redução das desigualdades regionais e sociais é princípio informador do nosso ordenamento jurídico, consagrado na nossa Constituição. E no Brasil, como eu já tive ocasião de também destacar, e muito já foi dito, a pobreza tem cor sim. E essa constatação, ela se faz olhando a nossa volta, verificando a nossa realidade, e foi tudo muito bem destacado, né? Todos esses dados indicativos foram muito bem destacados pelo ministro Luiz Roberto. Mas eu gostaria de acrescer que ainda ontem foi publicado um relatório elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, no Brasil, o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, o IPEA, e a Fundação João Ribeiro, com um novo conjunto de informações em que esta afirmação, mais uma vez, se constata. A pobreza tem cor, sim, no Brasil. E eu extraio deste relatório, além do registro de que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, segundo o relatório global de desenvolvimento humano de 2016 do PNUD, ocupando a 10ª posição no ranking da desigualdade de um conjunto de 143 países, eu destaco especificamente quando do exame do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal no nosso país, que somente em 2000, e pelo critério da cor, que somente em 2010 o IDHM dos negros se aproximou ao IDHM dos brancos, observado para o ano de 2000. Em outras palavras, diz o relatório, o IDHM dos negros levou 10 anos para equiparar-se ao IDHM dos brancos. Embora tenha seguido avançando, ainda era 12,6% superior ao dos negros, o índice dos brancos, em 2010. Há exemplo disso, entretanto, há uma redução de desigualdades. A diferença entre esse IDHM reduziu-se pela metade. Veja o avanço.
E eu entendo que para este avanço, fundamentais, não há a menor dúvida, as ações afirmativas, como esta lei está a consagrar no que diz respeito ao concurso público. Tem outros dados muito interessantes, mas que também vinculados aos ganhos, apesar de todo o desenvolvimento, de todo o avanço, né, e do nosso aperfeiçoamento nessa construção do que seria uma abolição da escravatura diferida no tempo, é que ainda hoje o salário da população negra é nada mais, nada menos do que inferior à metade da média salarial das pessoas de cor branca. Então, senhora presidente, nessa linha considerada principiologia e também a regra expressa da nossa Constituição, eu, com todo respeito a eventuais compreensões contrárias, não tenho como concluir de forma diferente da que chegou o eminente relator. Eu me reporto aos fundamentos do meu voto na ADPF 186, onde tive a honra e a alegria de acompanhar o brilhante voto do ministro Ricardo Lewandowski, e também afirmo a procedência do pedido deduzido nesta ação, acompanhando na íntegra o belíssimo voto do ministro Luiz Roberto. Portanto, a ministra Rosa Weber também acompanha o relator no sentido da procedência da ação. Ministro Luiz Fux. Senhora presidente, senhores representantes do Ministério Público, senhores ministros, advogados, estudantes presentes aqui. Senhora presidente, diante das questões tão árduas e complexas, porque passa, nesse momento, o Supremo Tribunal Federal, nós olhamos para uma causa dessa natureza e temos até a vontade de afirmar se todas fossem iguais a você. Porque, efetivamente, essa é uma causa que apresenta um aspecto humanístico sobremodo importante, que revela realmente, talvez, a competência que deveria ostentar o Supremo Tribunal Federal para dirimir essas questões morais, essas questões interdisciplinares. Eu confesso a Vossa Excelência, ontem, inclusive, Vossa Excelência me honrou com a designação para comparecer ao primeiro encontro de juízes negros do Brasil. E ali eu tive a oportunidade de destacar que eu sou integrado a essa causa, evidentemente não no meu aspecto físico, muito embora eu deva declarar aqui que, em razão da minha dedicação aos amigos que estão aqui presentes, eu tenho recebido o título, não reitero, de primeiro negro honorário, como Vossa Excelência verifica, que só pode ser algo ideológico. Mas recebi esse título exatamente porque integrado a essa causa. E me recordo perfeitamente, e talvez aí esteja o cerne jusfilosófico da isonomia, que numa dessas ocasiões eu tive a oportunidade de entregar o Prêmio Raça Negra, o doutor Zé Vicente aqui presente, o Frei Davi estava aqui presente também, são amigos de longa data, a Dani também, colega de longa data, e eu tive a oportunidade de entregar o troféu Raça Negra para a filha de Martin Luther King, que é o troféu dourado, que é o segundo troféu, e o último foi para a Graça Machel, que foi a última esposa de Nelson Mandela. E naquela oportunidade eu vi algo que realmente reflete o que é a essência do princípio da igualdade. Na seguinte expressão: debaixo da pele de um homem negro, debaixo da pele de uma mulher negra e debaixo da pele de uma criança negra, corre um sangue da mesma cor que o nosso e o mesmo sangue que alimenta a vida. Então, eis aí já, na essência da vida, a própria ideia da igualdade de todos perante a vida e perante, enfim, as normas que regulam a convivência social. E essa igualdade, como aqui já foi destacado, ela precisa ser analisada sob dupla face. Quer dizer, a igualdade formal, e as palavras
da lei não consegue transformar a realidade, e a igualdade material, que essa que é importante, que o professor Alex e o professor Dworkin ressaltam, que é a isonomia, ou a igualdade que permite a desigualação na medida em que há determinados aspectos que tornam as pessoas efetivamente desiguais. Então, a questão, vamos dizer assim, mais importante desse debate, a questão legal, ela é de uma simplicidade ímpar. A questão mais importante é a questão de se saber por que é necessário que se estabeleçam essas ações afirmativas, se a regra máter da Constituição é o princípio da igualdade, todos têm que se submeter às mesmas regras. Porque, na verdade, e aí eu relembro o irmão do Enfio, Betinho, que dizia o seguinte, que no Brasil, num país onde o trabalhador brasileiro vive no limite da sobrevivência biológica, onde se assiste aí a essa desorganização funcional dos poderes e outras questões mais, a democracia é uma mentira. E é uma mentira. E aqui também se aplica essa concepção, essa visão de Betinho, quando se diz que no Brasil não existe racismo. Isso também é uma mentira. E a ministra Rosa agora destacou alguns dados. Eu ontem, em razão do encontro dos juízes negros, eu tive a oportunidade de verificar que 84,5% dos juízes brasileiros são brancos e 1,4% dos juízes brasileiros são negros. Então, vejam que há uma diferença amazônica. Então, essas questões interdisciplinares, no meu modo de ver, quem se der ao trabalho de abrir, não precisa ler nenhum artigo da Constituição, só precisa abrir a Constituição e verificar qual foi a fonte inspiradora do Constituinte ao lavrar a Constituição brasileira de 1988, pós-positivista, que se inicia por direitos fundamentais dos cidadãos. O que diz o preâmbulo? Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos na sociedade fraterna, pluralista, e aí entra o pluralismo ético, e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida com a ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias e sob a proteção de Deus, promulgamos a seguinte Constituição. Pois bem, o preâmbulo da Constituição integra, de certo, a ordem das normas consideradas as regras e os princípios constitucionais. E aqui está o fundamento de toda essa demanda, porque a desigualação ela é necessária na medida em que o Brasil precisa efetivamente promover o necessário resgate histórico. E eu, a título apenas de algumas passagens rápidas que tive a oportunidade de lançar quando da ação declaratória que foi da relatoria do eminente ministro Ricardo Lewandowski, eu estabeleci 4 premissas que entendo aplicáveis ao caso concreto, em razão exatamente de os colegas que já me antecederam terem refutado essas ilegalidades da lei e os seus artigos. Eu queria depois só fazer uma adição que acho importante, que está de acordo com a nossa jurisprudência. Então, a primeira que eu estabeleci na ADC é que exatamente o que a ministra Rosa agora acaba de afirmar no início do seu voto. A pobreza no Brasil tem cor. Por todo lado, abundam dados que evidenciam um enorme abismo
que separa as etnias formadoras da sociedade brasileira. Segundo estatísticas disponibilizadas pelo IBGE, os afrodescendentes, negros e pardos, que correspondem a mais de 50% da população do país, encontram-se em situação profundamente desvantajosa em relação aos brancos em todos os indicadores sociais relevantes: renda, níveis de analfabetismo, acesso a saneamento básico e serviços de saúde, taxa de mortalidade infantil, dentre outros. Então, essa afirmação em relação à educação e ao analfabetismo vem exatamente de encontro a esse belíssimo voto de conteúdo humanístico que o ministro Barroso acaba de proferir, no sentido de que nós não podemos desconsiderar essa anamnese para atentarmos para essa necessária desigualação que gera a criação de cotas. A segunda premissa estabelecida nesse voto, que acompanhei o eminente ministro Ricardo Lewandowski, ela fulcrava-se na disparidade econômico-social entre brancos e negros, que efetivamente não é produto do acaso. Não se trata, como afirmou, em sede de petição, de uma infeliz correlação entre a cor do indivíduo, pobreza e a qualidade do estudo, fazendo crer que tudo não passaria de obra inescapável do destino, uma triste coincidência. As estatísticas de hoje são produto de ações pretéritas, revelam com objetividade as cicatrizes profundas deixadas pela opressão racial de anos de escravidão negra no Brasil. E é preciso que se destaque que o Brasil representou o país que teve a sociedade escravocrata mais longa do mundo, 400 anos de escravidão. A situação da desigualdade, ela decorre exatamente de um histórico de segregação e mazelas em que a abolição da escravatura apenas serviu para trocar o negro de senhor, que passou a ser escravo de um sistema feito para que nada mude, apesar das mudanças. A terceira premissa, que eu assentei naquela oportunidade, que entendo, ministro Barroso, que seja também incidente no caso concreto, é que a abolição do regime escravocrata, ocorrido no final do século XIX, embora tenha suprimido formalmente a submissão do negro, não apagou o código racial que até hoje viceja dissimuladamente nas relações sociais do país. Sua perpetuação foi facilitada pela inexistência de qualquer política inclusiva das etnias afrodescendentes logo após o fim da mão de obra cativa. O preconceito e a discriminação, embora desde então não mais ostensivo ou institucionalizados, passaram a fazer vítimas em silêncio. E eu vou tocar nessa questão de silêncio ao final do voto. Em silêncio, camuflado sob o mito da democracia racial tão propalada pela obra de Gilberto Freire. A quarta e a última premissa é que políticas universalistas, isso é, desapegadas de aspectos raciais, de melhorias das condições econômicas e sociais da população, não são suficientes para combater a disparidade de índice de desenvolvimento humano entre brancos e negros no Brasil. É que a injustiça racial opera não apenas no campo da distribuição das riquezas produzidas em sociedade, mas envolve também uma significativa dimensão de reconhecimento essencialmente cultural e simbólico. Os problemas de reconhecimento dizem respeito ao modo como determinados grupos são enxergados no contexto social e que tem a ver com a sua identidade e autoestima coletivas. E aqui eu me vali de um trecho de uma obra organizada pelo professor Daniel Sarmento, juntamente com a professora Flávia Piovesan e Daniela Ikawa. Esse texto aqui me pareceu bastante expressivo. Então, na realidade, senhor presidente, sem ingressar já nos artigos que foram amplamente debatidos, são amplamente constitucionais, essas premissas me trazem à mente duas expressões de dois homens que passaram pelo flagelo da segregação
e do preconceito. O primeiro deles, por força da idade, foi Elie Wiesel, um ex-exilado da perseguição nazista, mas que conheceu as tragédias dos campos de concentração e foi o Prêmio Nobel da Paz, o professor Elie Wiesel, que afirmava o seguinte, assim como essa premissa estabelece: dizer que não há preconceito racial no Brasil, eu repito, é uma mentira. Agora, o pior disso é o perigo da indiferença. Então, Martin Luther King afirmava que, na verdade, o que havia de perigo nessa persecução, da conjuração do racismo social, do racismo, era exatamente o silêncio dos bons. E o silêncio dos bons se equipara ao que Elie Wiesel, que foi um exilado de um campo de concentração, chamava de o perigo da indiferença. Se a sociedade permanece sem consagrar as ações afirmativas, nós vamos recair nos vícios que acabaram demonstrando indiferença à tragédia do Holocausto, e o silêncio dos bons representará uma suposta liberdade que hoje ainda escraviza. Acompanhando os meus eminentes colegas que me antecederam, eu apenas gostaria de fazer uma observação. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu que, para promoções e remoções, é necessária a realização de concurso público. Ora, se é necessária a realização de concurso público para promoções e remoções, é imperioso que se aplique essa lei também nas promoções e nas remoções. Então, 20 vagas para as promoções, 20 vagas para as remoções, é de se aplicar também esse percentual estabelecido pela lei. E, por outro lado, eu concordo com o ministro Alexandre de Moraes, no sentido de que hoje é absolutamente inaceitável que essa regra, que tem como base fundamental o preâmbulo da própria Constituição, não seja aplicável a todos os poderes da República. O CNJ, ontem eu tive essa informação, no encontro dos juízes negros, já aplica essa lei através de uma resolução de 2015, não é, ministro? E agora, evidentemente, que, até como custos leves, o Ministério Público há de implementar isso também. E, como essa política pública ela é calcada no preâmbulo da Constituição Federal, eu entendo que não há peculiaridade local de município nem de Estado que permita que não adote esse critério. Então, em maior extensão, eu não só aplico essa regra a todos os poderes, como também a todas as unidades federadas. Vossa Excelência, portanto, acompanha o relator. Senhores ministros, o ministro relator acaba aqui de sair e não poderá retornar em razão de compromisso. Portanto, eu tenho que suspender o julgamento em razão da ausência do relator, que foi justificada, e peço desculpas, assim que ele estiver de volta, eu reincluirei para que retomemos, então, o julgamento. Eu agradeço a presença dos senhores ministros, vice-procurador, nossa secretária de sessões, senhores advogados, que nos honraram com a sua presença, senhores visitantes, senhores servidores. Declaro encerrada a presente sessão. Desejo a todos uma excelente noite e um excelente final de semana. E, portanto, está encerrada a sessão. Obrigado a todos.